Fala pessoal, Renan aqui da Imperiar. Antes de começar o nosso episódio do Pode Gelar, o podcast do refrigerista, gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, dê o seu joinha, ative o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de todos os conteúdos da Imperiar Refrigeração Automotiva. Desde já, deixar nossos agradecimentos ao professor Luizão da Treinar Automotiva, ao engenheiro João, ao Leomar do time comercial da Montreal Canadense. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Pode Gelar, o podcast do refrigerista, tá? Hoje estamos aqui com a Montreal Canadense, nossos parceiros aí, e também o professor Luizão está presente com a gente aí, o João, engenheiro aí da Montreal, juntamente com o nosso parceiro Leomar, do pessoal do comercial. Então, deixar eles se apresentarem aqui. Pessoal, muito boa tarde, eu sou o Leomar lá, representante comercial da Industrial de Montreal. Eu sou o João, faço parte do departamento de engenharia, sou o químico responsável pela Montreal. Cuido aí de todos os treinamentos, tira dúvida, legislações, licenças, tudo que envolve a parte burocrática e química da Montreal. Eu me chamo Luiz Carlos, mais conhecido no meio como professor Luizão, da Treinar Automotiva. A gente vem treinando aí a galera há 10 anos aí no mercado de reparação de ar-condicionado automotivo. Show de bola. Pessoal, vamos começar aqui. A pergunta para vocês dois aí, conta um pouco da história, né, da Montreal, como tudo começou, como que veio isso aí no mercado da refrigeração automotiva. Legal. A história da Montreal ela começa há 22 anos atrás, né? A Montreal ela é uma indústria química nacional, né? Então a gente tem muito orgulho de trazer isso, de dizer isso, que no mercado atual tem as complicações, né? Mas nós somos uma indústria química 100% nacional. Apesar de utilizarmos as nossas bases e as nossas matérias-primas todas provenientes de fora, né? Matéria-prima canadense, matéria-prima americana, a fabricação do produto em si ele é feito aqui no Brasil, né? Nossa sede ela fica em Barueri, ali na região de Grande São Paulo. E a Montreal ela começa há um bom tempo atrás, né? Cerca ali de 22 anos, e ela foi crescendo ao longo desse período até hoje ela tomar as proporções que ela já possui. Né? Hoje nós temos aí mais de 2, 3 mil metros quadrados de área construída, de todo o nosso campo fabril, né? A nossa fábrica. E a Montreal ela também extrapola o que é a linha do mercado nacional. Hoje nós já estamos em diversos países da América do Sul. Né? Nós já temos o lubrificante da Montreal ali na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, no Peru, na Bolívia. Então a gente já está extrapolando o que é o 100% nacional e vendendo para outros países. Está internacional. Show de bola, bacana. Em relação à questão do Luizão agora, né? Vamos passar para ele aí. Luizão, conta um pouco aí da história, né, da Treinar Automotivo, que te levou a chegar nesse patamar, né, que você se encontra hoje aí, Sim. Os refrigeristas, né? Os engenheiros das oficinas. Vamos lá. A Treinar Automotiva, ela tem hoje... Ela faz agora em julho 10 anos, né? Que a gente começou com ela, com a necessidade, né? Que a gente percebeu do mercado, do reparador, com bastante dúvida, não conhecer a parte técnica de aplicação, né? E a gente percebeu essa necessidade, começou com um grupo de companheiros de trabalho. Cara, você podia ensinar a gente, mostrar como que isso funciona, por que isso funciona, e a gente... começou a buscar todas as licenças, né? Terminar ali as especificações, né? Os estudos, eu gosto de dizer que uma escola e um instrutor ele precisa ter uma formação técnica, uma formação superior para poder assinar os certificados. Então a gente buscou isso tudo no começo, né? E a gente veio trabalhando, ensinando o reparador. É o que eu sempre gosto de dizer. O que mais nós encontramos no mercado, isso não é ruim. Eu creio que muitos que estão nos acompanhando aqui no podcast aprendeu com quem aprendeu e veio, né, trabalhando. E o que mais acontece troca essa peça que resolve. E eu nunca fui muito conformado com isso. Troca a válvula ali que resolve. Resolve por quê? O porquê que essa válvula danificou. Então, sempre tive essa pergunta. Então, para quem me conhece mais... pessoalmente sabe que se deixar, passo noites em claro, estudando, buscando, fazendo laboratório. E no nosso centro de treinamento em Goiânia, a gente tem, eu até brinco, uma oficina do professor Pardal. Então a gente desmonta coisa nova, estraga muita coisa testando, e a gente está em busca de informação, tentando pegar o que o manual técnico fala, a gente vai lá confirmar. Então, em busca disso, porque... que troca aquela peça e resolve. Então a gente veio atrás disso. Então quem passa para a nossa escola hoje
sai muito bem capacitado porque ele vai saber por que aquela peça, ele trocando ela, vai resolver. Então, como funciona a válvula block, né? A TXV, que eu sempre gosto de dizer, troca o compressor, que esse é o problema do compressor. Por que esse compressor chegou nisso? Então, isso foi o start inicial, né? O porquê que trocar resolve. Mas eu queria saber essa palavra, o porquê. Então, eu gosto sempre assim, um reparador, quando ele sai do automático, ou que aprendeu com quem aprendeu e entende por que ele está substituindo, ali é um começo, é diferenciado. Então a gente começou nisso e a gente, cara, a gente sabe que o ar-condicionado, a gente vai falar nisso mais para frente, o ar-condicionado ele vem evoluindo muito, então acaba que a gente não para e a gente tá na frente, tá na linha de frente, entendendo o que vai chegar, o que não vai chegar. Então a treinar começou assim numa necessidade e entendendo muito o porquê. Esse porquê que trouxe nós, né, a chegar hoje como tá a treinar automotivo conhecido no Brasil. Bacana, bacana. Pessoal, dá pra ver que a gente tá entre os gigantes aqui da linha da refrigeração automotiva, né? Passar agora a fala pro nosso parceiro Pedro aqui, nosso diretor. Fala um pouco, Pedrão. É isso aí. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aí. Imagina. A disponibilidade de participar dessa segunda edição aí do podcast. Né, que o intuito aqui é realmente o que a gente estava alinhando, né, aqui mais cedo, que é levar informação. A gente entende que a informação ela é uma chave que abre todas as portas, né? Então a gente está aqui trazendo isso, né? A gente vai buscar sempre ir por esse caminho, porque a gente sabe o valor disso, né? Vamos entrar agora no assunto, né, de inovação, que a gente fala muito, né? E pra gente falar de inovação, a gente tem que entender qual que é o momento atual aí do mercado, né? E eu queria saber de vocês aí, como que vocês enxergam o mercado atual, o momento atual do mercado de refrigeração automotiva. Fala aí, Luizão. Vamos ver. Vamos lá. Vai voltar pro Luizão aí pra ele soltar o pontapé inicial. Eu vejo o mercado hoje, eu sempre falo, né, para os alunos e para quem acompanha nas nossas redes sociais, que o mercado de ar-condicionado automotivo ele sempre vai estar em crescente. O que a gente tem de demanda hoje de veículos sendo produzidos, sendo vendido, inclusive a gente traz estudos até de fora do país para ver a crescente desse mercado. E se você pegar para olhar algumas empresas multinacionais entrando nesse mercado de reposição também, trazendo peça como Magnete, Marelli, como outras empresas que você vê, olhando essa fatia, você observa que é algo interessante. Então o mercado de ar-condicionado automotivo está sempre em crescente. E essa crescente ela vai refletir na manutenção. Então como que eu vejo esse mercado? Né? O futuro desse mercado, extremamente promissor, sempre foi e para mim sempre vai ser. Eu não vejo o país mais quente com toda essa situação e uma venda massiva de veículos, de máquinas, de caminhão. Então eu vejo esse mercado numa crescente gigante, né? E as novas tecnologias que vão chegando, porque acompanha, né? O quanto vende. Hoje você tem carro popular com a tecnologia extrema. Né? Então eu vejo esse mercado progressivo, crescendo muito, né, com novas tecnologias chegando, que a gente pode abordar isso mais para frente. E eu vejo assim, eu sempre falo, o ar-condicionado é uma oportunidade. Ele é um mercado assim, não é porque a gente... eu amo, né, trabalhar com ar-condicionado automotivo, eu amo ensinar sobre ar-condicionado automotivo, porque a gente vê também quem vai entrar na área ou quem que vai estar assistindo a gente que trabalha com manutenção, reparação, ele enxergar essa possibilidade, que esse mercado ele não abaixa. A tendência é ele só subir pela demanda que a gente tem hoje nacional, né? Não, show de bola, bacana. Vamos aqui para outra pergunta interessante aqui, já pegando, vamos dizer assim, carona naquele assunto que você falou da troca de peças, né? O pessoal faz muito. Qual que foi vamos dizer assim, um dos maiores desafios que você já enfrentou nesse ramo de oficina? Vamos ser mais específico assim. Nesse ramo de oficina, o que eu sempre gosto de relatar, o que eu encontro, ou eu imagino que o reparador que está assistindo a gente hoje encontra, é que o consumidor, né, o nosso cliente, hoje ele tem mais informação e não parte da oficina a mesma coisa. Então, se você pegar a galera mais antiga, você vai ver eles falando assim: vai lá, coloca o conjunto de manifold e fala, te entrego gelando por tanto.
Essa hoje, para mim, é uma dificuldade. Porque o cliente ele não vai fazer, ele não sente confiança nisso. Então, hoje, o que eu sinto de dificuldade, né, que a gente encontra aí, pessoas, alunos, como você fechar aquele serviço, né? Mas eu falo assim, é muito simples, é você ser um técnico. Porque um técnico, ele vai conseguir explicar para o cliente, isso ele engloba até na mecânica, na elétrica. Você explicar o processo, explicando o processo, você tem valor de mão de obra, porque o cara, cara, tem todo esse serviço. Valoriza, né? ali, né? Valoriza. Eu preciso substituir essas peças por causa disso e disso. O processo aqui precisa fazer um flush, então por isso que eu preciso desmontar todo o sistema. Eu preciso repor um óleo, né? Eu preciso colocar peças de qualidade. Então, nesse processo todo, o cliente ele não vai fazer. Olha o quanto de coisa você falou para ele. Só que ele sentiu firmeza em você de que você está cumprindo todos os processos corretos para executar um bom serviço para o cliente. Então, a dificuldade hoje que eu vejo é de uma comunicação. Né? Tem cara muito bom de manutenção, mas não consegue se comunicar. Não consegue vender o seu serviço. Né? Às vezes é um cara extremamente técnico, mas ele não consegue fechar ali o serviço, porque ele falou, te entrego tudo gelando, portanto, e hoje não é assim mais. Não tem comercial também, né? Sim, hoje você tem que ter comercial. Com certeza, tem que ter comercial. E eu sempre digo o seguinte, o mecânico hoje, ele precisa... Cara, tem uma frase que se deixar eu vou até tatuar ela, porque eu falo isso, cara, eu falo isso no meu curso, assim, em todo lugar que o pessoal me encontra. Eu sempre falo assim, saber o que tá fazendo. Cara, essa frase pra mim muda tudo. Porque a partir do momento que você vai mexer em alguma coisa, você precisa saber o que você está fazendo lá. E isso vai refletir no seu papo com o cliente. Então, se você está com um cliente com o carro ali com o capô aberto, você vai formular um orçamento para ele, mas antes de formular num papel, você já conversou com ele. Você já passou sua credibilidade para ele. Né? Você já mostrou, entre aspas, o seu nível técnico de explicação. Seu valor. E eu até brinco assim, e quem me conhece sabe que eu solto umas palavras assim, eu falo assim, cara, na terceira palavra eu já buguei o cérebro dele. Ele vai falar, porra, esse cara manja muito. Mas na verdade você não tá omitindo nada, porque o cara vai sentir confiança de executar o serviço com você e você, claro, pode trazer mais uma rentabilidade porque você consegue fechar com um valor um pouco maior, porque você trabalha um pouquinho mais caro porque você usa insumos de qualidade, né? Então isso tudo, o seu falar, a sua parte técnica vai ajudar você a faturar mais, né? A fechar mais serviço. Então a dificuldade que eu encontro é essa hoje da maioria da galera. Show de bola. Show de bola, bacana. Igual você falou de qualidade aqui, o quão é importante isso para o aplicador, né? Acho que é importante a gente colocar em pauta aqui agora a importância de um óleo de qualidade, né? A gente está aqui falando de Montreal, né? Essa marca renomada e toda essa história dela que a gente trouxe aqui também. Qual que é a importância de um óleo de qualidade para o aplicador utilizar? Perfeito. Eu vejo que essa também é uma das grandes mudanças que a gente tem sentindo no mercado automotivo como um todo, que é a preocupação do técnico em começar a se profissionalizar e começar a entender um pouco mais sobre a vida útil de todas as peças e a qualidade. E aí engata com o que o Luizão falou, que é se preocupar com a qualidade de todo, desde o compressor, das peças menores, do gás, do fluido refrigerante que você está usando e chegando ali no óleo, né? Utilizar um óleo de qualidade, você vai colocar uma garantia extra em todo o trabalho que você já está fazendo, né? Além disso, um óleo de qualidade ele vai estar prolongando ali a sua vida útil no teu compressor. Um óleo de qualidade ele tem os aditivos específicos, ele tem a quantidade ali de umidade específica para atuar no compressor. A gente sabe que para refrigeração, para o compressor não pode ter umidade, mas né, o óleo ele vai ter uma porcentagem aceitável na suma formulação. Né? Então, se preocupar com óleo de qualidade é você se preocupar com a qualidade do seu trabalho, né? Para você entregar sempre um produto, uma manutenção final 100% correta. Aonde que já entra o comercial, né? O Marcos, essa apresentação pro cliente, né? Para poder fazer essa conversão das vendas aí. Se não vender, não adianta também. Não, né? não. Sim, com certeza. E isso a gente também, nosso grupo lá, a gente tem visto que tem mudado muito, né? Essa parte que nem o João falou aqui, do técnico final lá, ele tá analisando de fato qual lubrificante ele deve colocar lá. Porque daí ele vai colocar na balança referente, né, a preço, né, o que é o custo-benefício lá, ou que ele de fato deve colocar dentro daquele compressor,
Que daí, tipo, ele vai saber que ele fez um ótimo serviço, ele vai fidelizar aquele cliente, todo mundo vai ficar, no final todo mundo vai sair feliz, né? Ele não vai chegar lá e pegar o produto mais barato, ele vai chegar lá e falar, cara, eu quero esse produto porque é o que me atende, é o que o compressor também pede, né? A marca do compressor, e vai dar tudo certo. Isso daí também é de extrema importância, porque a gente vê que o mercado tá tendo essa mudança aí. As pessoas estão indo atrás de mais informação. Então isso é muito bom. Muito bom. Isso mesmo. E o que eu gosto sempre de falar, né, dessa dificuldade que eu disse, né, do técnico ali, ele conseguir passar aquilo que ele sabe para o cliente, e é isso que a gente está desenvolvendo junto com a Olho Montreal, né? A Montreal, por ser uma indústria, olha só que interessante, eu sempre falo pra galera, olha o privilégio de você conseguir ter uma indústria que quer falar com o reparador. Que isso, cara? Isso é sensacional. Porque hoje você consegue falar direto com o químico responsável, o cara que bola toda essa fórmula que tá aqui Isso dentro. é diferenciado. Né? Então a gente sabe que esse mercado nosso é limitado de informação, né? Então hoje, assim, você conseguir participar de uma palestra do João ou falar, né, com os distribuidores que são representantes da marca, que também tem informação que vem direto da fonte. Então, essa informação que no nosso mercado a gente sabe que é difícil, né? A Montreal, para mim, sim, tá fazendo um trabalho espetacular, porque certeza. junto com a Olho Montreal a gente está conseguindo levar até o reparador final. Ó, nós estamos aqui, nós somos uma empresa nacional e se você quiser saber até a fórmula, pergunta aqui. Né? Eu quero saber como eu aplico, qual a densidade, né? Eu creio que a gente vai chegar, né? Eu lembro quando eu conversava com o João, ele ficava assim assustado. Eu falei, João, a galera não sabe o que é ISO, ISOVAG, ISO-VG, os caras não querem pôr não, porque o óleo é vegetal e tal. Então é a questão, que a gente volta nisso, é a questão de informação. Porque aprendi com quem aprendeu, ou ouvi falar de quem falou, mas falou fundado em quê? Então esse é um problema ali do nosso mercado, né? E eu sempre falo, olha só que interessante o que a Montreal tá fazendo, aproximando do aplicador final. A nossa ideia é não ficar fechado, né? A gente não quer, como fabricante, como indústria, ficar fechado no nosso mundinho só desenvolvendo o produto. A gente quer fazer essa ponte, trazer essa conexão e entender as necessidades do mercado brasileiro. E aí esclarecer as dúvidas, porque tem termos químicos ou coisas específicas que para nós, que é o nosso dia a dia do óleo, é o nosso dia a dia do lubrificante, é muito básico. Mas para o pessoal que está na manutenção, às vezes não é uma informação tão básica, às vezes precisa vir trazer esse conhecimento. Então, essa é uma das nossas metas, em parceria sempre com o Luizão ali, de levar esse conhecimento, fazer essa ponte, né? E essa união entre todos os pontos. Com certeza. Excelente, show de bola. Inclusive, igual o Luizão falou, tem muita essa questão mesmo. Às vezes a pessoa fala, mas eu não utilizo essa marca de óleo em específico. Aí vem a pergunta, mas por que você não utiliza? Tá Entendeu? aí, né? Eu utilizo tal, mas por que você não utiliza? A gente ter esse, vamos dizer assim, esse treinamento que vocês estão dando oportunidade, né, para nós também, para todo o pessoal que trabalha com linha de refrigeração, para poder argumentar isso aí diretamente com o cliente, né? Seja o cliente da oficina, seja o cliente da distribuição que seja, mas a gente ter essa informação para poder passar para ele. Isso aí é show de bola. E essa resposta, geralmente, não sei se você já obteve essa resposta, você que tá no comercial já deve ter obtido. Porque o fulano falou. Isso, aí começa, então vamos atrás do fulano. Não, porque o fulano falou. Fulano falou. Não tem fundamento. Não tem fundamento. Sem fundamento. Então, o que a gente... o trabalho para ser desenvolvido é trazer, de fato, da fonte... Exatamente. Aqui, cara, pergunta quem faz o óleo. O cara estuda isso a vida inteira. Pergunta para ele. Para não ficar o telefone sem fio. Sim. Exato. Isso. Vamos conversar diretamente com o fabricante. Conversa direto com o fabricante, porque ali, cara, vai ser sanado. E tem uma coisa que é interno da Montreal que eu gosto muito. Cara, testa. Vai lá, pega. Sim. Usa. Valida, né? Vai lá, pega. Por quê? Eu gosto dessa fala interna. De confiança que o produto Com é. certeza, Então vai lá e exatamente. testa. É o que a gente passa Certo. pros nossos distribuidores, né? Até se a gente tem também algum cliente final ali que ele tem uma demanda, né, grande, vamos supor uma frota de ônibus, por exemplo, a gente consegue passar isso para eles. Cara, utiliza, dá uma oportunidade pra gente, eu vou te mandar aí pra tu testar. Isso. Aí tu vai me falar. Porque às vezes também a gente até passa pros nossos clientes, né, parceiros, me manda uma amostra, tipo, a gente faz a amostra aqui. Então a gente te dá todo esse suporte. É Agora, se você quiser acreditar nisso que a gente tá passando pra você, ou de uma pessoa que te falou algo, né, vai ficar a critério Isso. da pessoa, entendeu? Mas pode ter certeza, se o cara abrir o coração pra gente aí, já era. Quer dizer, ficar na ignorância. Eu sempre falo, cara,
Você tá ouvindo alguém falar, validar, tem laudo disso. Isso tem laudo. Sim, É o que eu falo, cara, eu tô pegando aqui, eu vou escutar o Joãozinho. Cara, vamos pegar, vamos testar. Certificações, Vamos- né? Olha o tanto de certificação que tem, que eu creio que vai entrar nessa Sim, parte. sim. Então, assim, só pelas essas certificações que a empresa tem, conseguiu, cara, já é muita coisa. Já vamos pegar esse gancho aí também, entrar na parte de o que que significa essas certificações. Eu mesmo, quando vi, assim, né, fui falar com o Lutiel também, com o Leomar lá, certificação, eu falei, rapaz do céu. O que esse monte de Né? certificado Mas, significa assim, isso? Com certeza não é fácil conseguir, né? Traz um pouco mais aí. Exatamente. Eu vejo que esse é um dos grandes diferenciais da Montreal, né? Essa transparência e a proximidade. Hoje, o nosso objetivo, já entrando na certificação, não é só vender um óleo. É fornecer todo esse conhecimento e essa proximidade. É uma assessoria. Tem diversos clientes que a gente vai fornecer um auxílio, tirar dúvida, vir, fazer o treinamento, levar a informação, fornecer laudo, porque a gente não quer só vender. A gente quer que o nosso cliente se sinta seguro utilizando o nosso óleo e tenha a melhor experiência por isso. Dentro disso, entram as nossas certificações, né? Hoje a Montreal ela possui 4 certificações, né? A ISO 9001, que é uma das certificações padrões assim para a gestão da qualidade como um todo, e é uma certificação muito importante porque ela garante o que nós chamamos no termo ali de certificação de rastreabilidade, que eu consigo rastrear como tudo que compõe esse óleo foi utilizado. Então, desde o meu fornecedor de tampa, do meu fornecedor de rótulo, as minhas matérias-primas, os meus aditivos, até a qualidade dos meus funcionários dentro da Montreal, isso é rastreável por essa norma. Então, é uma norma que vem e que revoluciona toda a qualidade do óleo. Por quê? Eu não posso permitir fornecedores de matéria-prima, fornecedores das minhas bases, né, minhas bases sintéticas ou minerais, quando eu tenho óleo mineral, que entre qualquer fornecedor dentro da Montreal. Né? Tanto para base quanto para aditivo, que é o que compõe a formulação do produto. Né? Então, isso joga a qualidade do produto em outro patamar. Outro nível. Em outro nível. Então, outra norma que nós temos, que se enquadra muito para as indústrias alimentícias, é uma norma chamada de NSF, que é uma norma específica, uma norma internacional americana, para trabalhar com produtos de refrigeração que vão em linha alimentícia. Então, baús refrigerados, caminhões refrigerados, indústrias que processam os alimentos, tudo que for congelado ali ou que precisar de uma refrigeração, hoje a Montreal ela detém essa certificação, né? Além dessa, a Montreal ela tem outras 2 certificações que se enquadram em aspecto que nós chamamos de moral religioso. Não entra exatamente dentro da automotiva, né? Mas são 2 normas chamadas de halal e kosher, né? São 2 normas religiosas para a comunidade islã e para a comunidade judaica. O Brasil hoje ele é um dos maiores produtores de aves, né, para exportação. Então, todo o processo ali industrial que envolve o preparo, o resfrio e o abate dessas aves, ele é para fazer exportação. Então, a Montreal ela tem esses lubrificantes específicos que quem vai consumir essa ave, que faz parte desse grupo, precisa dessas normas. Né? Mas o que isso refletiria, por exemplo, nos óleos de uma linha automotiva? Reflete na qualidade da indústria. Né? A planta da Montreal ela é uma planta certificada por essas normas. Então, isso respinga em toda a qualidade do nosso produto. Desde um produto como, por exemplo, um bomba de vácuo que nós utilizamos na refrigeração, um Autoprime 32, as linhas PAG, todos eles são beneficiados. Né? Existe um investimento muito alto nisso. E isso vem o quê? Para a gente ter qualidade, para entregar sempre o melhor produto. E a título de curiosidade, a Montreal ela é a primeira e a única indústria 100% nacional que tem todas essas certificações. Top. Olha só. Existem outras plantas no Brasil que possuem, mas não são de indústrias nacionais. Sensacionais. A Montreal é a primeira e a única que possui todas essas 4. Né? Bacana. Então é mais um diferencial para a gente, para mostrar a seriedade e o compromisso do nosso trabalho. Né? Show de bola. Ô, Leomar, qual que é o óleo mais vendido de vocês lá da Montreal? Qual que é o, vamos falar assim, o xodózinho de venda aí? No ramo automotivo, Na parte automotiva, hoje é né? o PAG 46. É, O nosso que é o PAG. lançamento, né? Hoje o nosso PAG 46 tem o lançamento e o do verde ainda. Ah, sim. Exatamente. Entendi. Então esses 2 aí a gente vende muito. Eles têm alguma diferença um pro outro? De composição, desse PAG 46 pro outro? Essa linha é uma linha nova Aham. que foi desenvolvida para atender as necessidades atuais do mercado. Ele tem uma durabilidade maior do que aquela que a gente já possui.
né? E a nossa diferença com o produto, com o que eu apelidei de Montreal Clássico, que é esse produto que a gente já tem no mercado há um Sim, tempo, muito tempo, é a né? diferença desse produto com contraste, né? Nas outras linhas da Montreal, nós não tínhamos o produto já com contraste. Nós sempre tivemos o contraste para você comprar ele como um aditivo e jogar dentro E do adicionar. compressor com óleo ali, né? Aí, necessidade de mercado, nós desenvolvemos o produto, o lubrificante já com contraste. Então, além desses pontos, o contraste ele já vem com uma diferença no produto Excelente. em relação à linha antiga. Show de bola. Show de Bacana, bola. bacana. Agora vamos partir pro Lena. Luizão, que eu tô focando Vai em lá, vários caras, não tô Lena, não? Tá? Luizão, vou fazer uma pergunta pra você aqui. O que você acha hoje do sistema de ar-condicionado 100% elétrico? Vamos ser mais específico, de teto, um exemplo, né? Você acha que já é uma tendência ou realmente é uma realidade? O que você fala sobre isso aí? Vamos lá. Para mim hoje já é uma realidade, tá? Se vocês que já estão no ramo também há algum tempo, os primeiros que chegaram, eu tive acesso aos primeiros que chegaram, então assim, ainda tinha, que é aquilo, muita falta de informação, né? Você tinha aquele kit, né? E você tinha um compressor, mesmo que elétrico à parte, né? E depois começaram a colocar esse compressor para dentro, né? Mas veio evoluindo muito, né? Inclusive com os sistemas inverter agora desses ares, eu vejo que já é uma realidade muito prático para o instalador, né? Para o reparador, porque hoje a maioria dos ar-condicionados, esses de ponta, já conta com os códigos de erros no painel. Isso ajuda muito o reparador na hora da manutenção. Vejo também uma boa eficiência em BTU ali, né? Uma boa eficiência pelo que se propõe dentro da cabine ali. E o que eu mais vejo, que era o calcanhar de Aquiles ali, era o consumo demasiado, né, de corrente elétrica. Então a gente tinha ar-condicionado estético e consome muito. Alguns modelos do nosso mercado não passa de 30, 35 amperes. Cara, isso é muito pouco, né? Então, assim, é claro que a gente tem vários modelos, mas eu tô falando dos de ponta, né? E quando a gente chega nesses de ponta e a gente já vê que eles conseguiram, né, trazer uma eficiência legal, uma eficiência boa, né, com códigos de erro, com proteção da bateria, porque você consegue, né, deixar reguladinho ali para aquele caminhão não ficar sem bateria. Com o módulo eco dele, que é mais economia, e você não ter que alterar bateria e alternador para isso, então você evoluiu e para mim é uma realidade. Evoluiu. Bom para quem está adquirindo, bom para o reparador que vai fazer a instalação, porque é rápido, prático e para mim é bem funcional. O caminhoneiro colocou num caminhão, ele vai vender aquele caminhão, ele se sente muito seguro de soltar os 2 fios da bateria e puxar e guardar na casa dele. Então isso também é um argumento de venda na hora de vender. Sim. Então para mim hoje saiu de uma tendência e para mim hoje é uma realidade, é o que mais você vê esses ar-condicionados sendo montados e tem uma procura enorme deles, né? Então, assim, para mim é uma realidade já isso. Não, show de bola. Já engajando aqui nessa parte do elétrico, né? Entrando na Montreal agora também, temos disponível a questão do óleo Montreal para compressores elétricos, certo? Isso, Fala perfeito. um pouco da, vamos dizer assim, da qualidade, né, desse óleo aí. O carro híbrido e elétrico ele tem uma necessidade diferente do seu lubrificante, né? A gente não pode adicionar um óleo PAG. Pode adicionar? Pode. Só que isso aí vai trazer, vai funcionar? Vai funcionar. Porque a galera vai falar, não, eu coloquei lá e funcionou. A gente sempre fala, né? Coloquei, funcionou. Então deu certo. Deu certo. Então deu certo. Será? Mas... O famoso jeitinho, né? É o jeitinho, né? Isso acontece muito na refrigeração como um todo, né? Mas qual que é a diferença? Um óleo PAG, ele tem uma condutividade elétrica. Então, a gente está trabalhando com motor híbrido, com motor elétrico, o carro, o funcionamento é diferente da combustão, 100% a combustão. O sistema que vai, muitas vezes o gás também, o fluido já é outro fluido. Então, a gente precisa ter sempre essa atenção. Apesar de hoje ser mais... os carros híbridos, eles estão novos ainda, né? Vão começar a aparecer as manutenções, estão começando a aparecer agora. Então, vale sempre reforçar para o pessoal da manutenção, o pessoal que está em casa,
que você não pode adicionar esse aqui, não é o recomendado. O recomendado é que você utilize um óleo específico. Hoje a Montreal ela já tem esse lubrificante, né? Nós temos esse, que é o Montreal para híbrido e elétrico. Ele é específico porque ele é um óleo que vai trazer uma performance incrível para o sistema e ele não vai ter o problema que nós chamamos de condutividade elétrica. Então, o teu sistema como um todo ele vai funcionar perfeitamente. Show de bola, E bacana. hoje a gente já tá tendo uma demanda maior dele Maior já. dele, tá Que aumentando nem o já. João falou, né? Ainda tá começando ali, né? Algo novo tá aqui no esquentando o Brasil, mercado. mas tá começando a esquentar. Show de bola. Só reforçando aqui, a questão da certificação que vocês passou é para a linha completa da Montreal ou é alguns óleos específicos que possuem essa certificação? A Montreal tem linhas específicas que possuem. Que possui a né? certificação. Toda a nossa linha polioéster e a nossa linha BSE, que entra ali para outras gamas de refrigeração, Certo. elas são linhas certificadas. Mas, por exemplo, a linha automotiva ela não recebe a certificação, mas a fábrica tem a certificação. Ah, certo. Então, por exemplo, você não vai conseguir comprar esse produto com o selo ou com o certificado. Ele não está disponível para este produto. Mas O que vai entrar as aí, no bases caso, é o que BSI, utilizam né? são bases certificadas, mas vai cair a fábrica inteira. Então, a fábrica possui, os produtos eles são todos beneficiados, né? Entendi. A linha BSE, que é a linha automotiva a gente costuma utilizar para ônibus, né? Para compressores de ônibus, linha um pouco mais pesada. O BSE 55 ele possui essa certificação. O POI 68 também, né? Tem um pessoal que acaba utilizando também em o algum- POI 68, que ele também tem a certificação da NSF. Bacana, show de bola. Ô, Luizão, qual o erro que o refrigerista mais comete achando que tá certo? Boa pergunta. Olha, o que eu sempre gosto de falar, o ar-condicionado automotivo, a manutenção do ar-condicionado automotivo, ele segue as normas de refrigeração. Então, as boas práticas de refrigeração. E as boas práticas são muito simples. O pessoal fala muito pra mim assim, cara, esse cara coloca a mão nas coisas, gela demais. Aí quando os meus alunos olham, só isso? Eu falei, é só isso. Eu até brinco que é o arroz com feijão bem feito. E o que é o arroz com feijão bem feito? Num procedimento, vamos lá usar um procedimento de carga de fluido. É um vácuo com bomba de vácuo. É você mensurar, né? Medir o vácuo. É um procedimento. Como que eu vou saber que chegou ao vácuo se eu não estou medindo o vácuo? Então eu estou chutando que por tempo chegou no vácuo. Perfeito. Né? Eu colocar, né, um fluido refrigerante, né, na quantidade que o fabricante pediu. Tem pessoas que me falam, mas e se eu colocar menos um pouco ou mais um pouco? Eu falo assim, quando ele sai da concessionária, ele sai com menos porque ele vai lá para cima no país? E a gente sabe que o fluido ele é reagente de altitude, de temperatura, só que já é tudo calculado para isso, né? Então, o que eu sempre gosto de dizer é não utilizar, né, o processo bem feito. Se eu colocar uma carga de fluido sem vácuo, funciona? Funciona. Funciona. E a qualidade, né? O que eu sempre brinco com o João, e ele até ele falou aqui agorinha, né? Eu queria pegar o gancho daquela hora. O que eu vejo de problema hoje no ar-condicionado? O contorno da mudança do reparador demora. Porque ele continua fazendo da maneira errada e o sucesso dele é ele falar que gela. Mas eu tenho uma outra pergunta para ele quando ele fala, mas eu faço e gela. A segunda pergunta é, até quando? Quanto tempo? Exatamente. Há quanto tempo? E quem que paga o preço disso por um serviço mal executado? Vocês que são distribuidor, é a primeira que vai pagar por isso. Entendeu? Ele também, porque o serviço dele começa a retornar demais. E o que é um vacômetro, gente? Uma bomba de vácuo. Né? Eu sempre falo, quando você evacua um sistema, você está colocando a essência ali dentro, que é um óleo próprio da densidade correta e colocando um fluido de qualidade. Então, o que eu sempre vejo, né, de dificuldade da galera deles não querer fazer, ou usar aquela estação que eu estou colocando umidade para dentro, mas depois eu tiro no vácuo. Mas o trem tá puxando, empurrando. Então eu falo assim, o mercado ele precisa evoluir. O cara ele usa um motorzinho daquele, ele vai funcionar? Vai. Mas até quando? Aí começa a válvula a travar, aí trava um êmolo, travou por quê? Umidade. Válvula torre começa a travar, travou o quê? O êmolo. Umidade no sistema. Então aí é onde acontece, né? Eu vejo que o processo é um arroz com feijão bem feito.
mas precisa ser feito. Então é aí onde eu vejo que tem esse problema da galera aí. É onde que entra muito aquela parte que a gente fala, né, Pedro? Algumas coisas dos kits essenciais de ferramentas, né? Então, às vezes a pessoa, nossa, mas precisa disso tudo para mim começar, é tanta coisa. Fala, igual você falou, às vezes um de vácuo, um manifold, um vacômetro e outros itens aí, né, que a gente sabe, um kit de teste de vazamento, são coisas que, querendo ou não, se a gente for considerar arroz, feijão, você tem que ter. Isso aqui você precisa ter para fazer um serviço fazer o básico bem feito. Isso. Não brincar com o básico. E tem um detalhe importante, que quando o pessoal me indaga muito, eu preciso disso tudo para começar, eu falo, agradeça. Aí eles ficam assim me olhando, falam, agradeça. Que a porta de entrada para esse mercado não é tão baixa. Então você sempre vai ter cliente, você recebe bem por isso, você pode investir em ferramenta. Então, se não é um negócio que o cara ele vai começar, ele tem uma escada, ele tem um flangeador e um manifold jogado nas costas e que começa a comprar fluido a granelzinho e começa a trabalhar. Não, no automotivo você precisa ter as coisas para executar um bom trabalho. Né? Então eu sempre falo, agradeça. Agradeça que a porta de entrada do mercado não é tão baixa assim. Vamos lá, Luizão, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui agora. O que você acha não, né? Tem a certeza que os refrigeristas hoje do mercado vai, vamos dizer assim, pegar, né? Começar a trabalhar daqui para frente, né? Nas novas tecnologias de veículos aí. Legal. Olha, eu vejo os híbridos e elétricos, o pessoal fala muito de híbrido e elétrico, a gente já tem algumas certificações, né, de híbrido e elétrico, mas eu vejo ainda, como o João citou, eles ainda estão em manutenções em concessionárias e tal, vai ser algo ainda que vai demorar a chegar nas oficinas que estão fora ainda, né, de concessionária, chega um ou outro, não tem aquele volume constante, mas eu sempre falo que o reparador ele tem que olhar para dentro. Né? Então ele pega um carro a combustão, mas ele pega um Jetta, ele pega um Prisma, que já dá muito problema de IBC. Né? Então hoje eu vejo o reparador muito perdido na parte elétrica. Então, muito sensor já trabalhando via rede LIN, muito sensor da LIN para rede CAN. Então, numa lâmpada de teste eu não vai conseguir resolver. Com o multímetro, vai chegar perto. Precisa ter um bom osciloscópio que consegue decodificar uma rede. Né? Ele precisa entender que hoje nós temos veículos com sensor de qualidade de ar. Né? Nós temos veículos que têm sensor que trabalha com íons também, já fazendo a sanitização dentro do sistema. Olha só que impressionante isso. Isso tudo conectado no modo de conforto, isso tudo trabalhando via rede. Então hoje o sistema está muito evoluído nessa parte elétrica e eletrônica e o pessoal ainda está muito na analógica, que é tipo, entra aqui tem que sair aqui. Ou se eu ponho um direto aqui, funciona. O porquê que funcionou? Né? Então eu sempre brinco que na hora do diagnóstico, o refrigerista ele vai no leste, oeste, no norte e no sul. Ele só não vai na onde está. Então ele começa lá no comando e aí ele vai lá no compressor. Aí ele testa o transdutor, não sei se já passou por isso. Eu testei o comando, tá bom, eu pus um positivo direto no compressor, funcionou e o transdutor tem tudo, agora não sei para onde eu vou. Só que eu sempre falo, é um diagnóstico por bloco. Então, separar os blocos, entender quem conversa com quem, para onde vai e de que forma vai. É uma tensão linear? Legal. Então, é um positivo que está passando e mantendo. É um sinal de rede? É rede CAN? Então, eu tenho uma rede comunicando ali de 5 volts máximo, 2.3, 2 volts, 2.5, trabalhando ali. Para pegar com osciloscópio. Eu tenho uma rede LIN que só responde quando eu tenho um mestre perguntando. Então tem os sensores do ar-condicionado, como tem o transdutor do Fox 3 cilindros, do Nirvus. Que aí, a linha Volkswagen veio de PWM para a rede LIN. Aí você vai testar um transdutor daquele, mas se a central não estiver perguntando, ele não vai responder. Então você vai testar, tá queimado, tira um, põe o outro. Tá do mesmo jeito, tira um, põe o outro. Aí eu olhei no scanner aqui, deu uma falha, mas aí ali acabou o recurso. Então eu sempre falo, tem muita coisa que a galera precisa se profissionalizar na elétrica e eletrônica para poder atender esses carros. Estamos falando de carro popular. Vamos voltar aí no chassi que você tem ali do Corolla, que saiu de 2009 a 2014. A caixa evaporadora dele, todo o servomotor é via rede LIN. Então, como que eu vou lá testar? E se parar um servo? Então, tá aí já há algum tempo. É que a galera não se atenta, é onde eu vejo que a galera precisa se profissionalizar e estar atento para que esse tipo de carro não saia de dentro da sua oficina sem você resolver. Né? Show de bola. Tanto é que eu vejo, até comentei isso muito com o Pedro,
Às vezes a gente traz ferramentas, né, inovadoras para o mercado, né? O pessoal, assim, cria, né? Para poder facilitar o trabalho. E tem muita gente que faz aquela pergunta, tá, mas... Não, eu já tenho aqui, como assim, fabriquei uma. Tá, mas como que é essa aí? Manda, às vezes a gente solicita vídeo, foto, alguma coisa. Sim. A gente vai ver. Para ele poder chegar naquela improvisação para fazer aquele serviço, o tempo que ele gastou... É isso. Nossa, entendeu? Sim. E aí a gente entra num ponto até para buscar conscientizar, que a gente busca fazer muito isso, que é a questão do tempo. Valorizar o tempo. Muitos não contam o tempo que está demorando para desmontar. Ah, a ferramenta é R$200, eu faço aqui sem nada, tá? Mas gasta 2 horas por dia para mexer nisso aí. Basicamente, auto se paga, né? Então, às vezes, com 2 manutenção, ela se paga o trabalho, entrega mais ágil para o cliente. Então, isso aí é tudo um valor diferenciado que tem que ser conscientizado e é diferenciado. Eu sempre falo assim, eu creio que vocês participam de algum grupo de WhatsApp. Sim. Cara, pessoas com mais de 10 anos que trabalham com ar-condicionado pedindo diagrama elétrico em grupo. Cara, literatura técnica, ela é adquirida, ela é comprada, você precisa ser a sua. Eu sempre brinco, vai começar com ar-condicionado, vai comprar um manifold, uma bomba de vácuo, uma balança, vai ter o kit inicial ali, e diagrama elétrico. Porque senão o cara chega lá e ele fala, eu testei 30 fusível, 20 relé. Testou o relé do carro inteiro. Se eu tivesse com o diagrama elétrico, falar, esse aqui é o relé da ventoinha, pera aí. Vou ali, já testei rapidão. Tempo é dinheiro. Agilidade. Né? Então a ferramenta te ajuda, ela se paga. Então é o que eu falo. Ar-condicionado hoje, pra mim, assim, na real, não tem como mais dar jeitinho. Isso pra mim já é coisa do passado. Quem ainda trabalha muito dessa forma, pra mim, vai ficando fora do mercado. Pra mim, esse mercado é um mercado que tá peneirando. Por isso que tem muita oportunidade, ele tá peneirando. Porque com essas novas tecnologias, quem não evoluir, quem não adquirir ferramenta, quem não tiver conhecimento, vai começar a chegar esse tipo de carro. Ou ele vai puxar uma instalação toda por fora para funcionar e acender uma árvore de Natal no carro, olha só. E quando levar para um cara que manja, ele vai resolver o problema, ainda vai pôr o dono do carro para voltar para trás, aí você já ganha um Procon, ou você é processado. Então, assim, ou ele vai evoluir junto com o mercado, ou ele vai ficar fora deles. Igualzinho com aplicação de óleo, com um fluido refrigerante de qualidade, com mangueiras de qualidade, é o que eu falo. Você está trabalhando, você tem que entregar o seu melhor para o cliente, mas isso vai ter um custo. Mas é só você explicar para o cliente. Quando o seu trabalho não começar a ter retorno, né, e você começar a faturar com aquilo, você vai ver que isso valeu a pena o investimento, né, em conhecimento, que é o que acontece. Tem ferramenta também, não sabe usar. Isso. Quantas pessoas não têm um scanner e não sabem usar? Né? Então tem que ter ferramenta e conhecimento. Os dois andam junto, né? Não, show de bola, bacana. Ô, João, e quando a gente fala de óleo, né? E dos tops do mercado, o que diferencia a Montreal deles, né? Que não são muitos. O que a Montreal tem de diferencial aí dos top do mercado? Legal, excelente pergunta. Cara, eu acho que uma das principais diferenças que a Montreal traz hoje para o mercado da refrigeração automotiva é o custo-benefício. Né? É trazer um óleo com qualidade, que traz a performance, que prolonga a vida útil do compressor e do sistema, a própria vida útil do óleo, né? Um óleo com uma durabilidade maior, condições melhores para rodar no compressor da refrigeração, tudo isso com o custo-benefício. Você consegue ter um preço nacional, um preço confortável para o bolso, né? E uma qualidade excepcional do nosso produto. E essa qualidade a gente mede com todas as certificações que eu já comentei aqui, todas as normas que a Montreal precisa seguir, todas as regulamentações que a gente precisa ter para as nossas bases, né? Então nós utilizamos aí dos melhores fornecedores de bases lubrificantes para que a gente possa entregar esse produto com um custo-benefício excelente e garantir a vida útil do compressor. Tanto é que você até agora envolveu vocês dois aí, né? Porque às vezes acontece o quê? A pessoa utiliza um óleo, né, de determinada marca, só que não faz o trabalho correto que deve ser feito no sistema de ar-condicionado. Quando ele falhou, né, não fez esse trabalho correto, utilizaram o óleo de vocês no exemplo, deu um problema, ele vai julgar que foi o óleo. Com certeza. Exatamente. Aí, às vezes, a pessoa faz o procedimento totalmente correto, sempre fez, utilizando outra marca em específico, eleva aquele óleo. Mas, às vezes, por não conhecer, não fazer um serviço correto sempre, aí acaba julgando o que não deve ser julgado, né? Exatamente. Às vezes o problema não era nenhum lubrificante, era uma outra peça, era uma tubulação, era uma mangueira, era um gás, um vácuo mal feito, uma bomba de vácuo que não tá boa, mas a culpa vai ficar no óleo. A culpa vai cair pro coitado.
Então, pessoal, gostaram do conteúdo? Bacana, né? Então, deixa aqui nos comentários o que você achou, suas dúvidas e, é claro, quem você gostaria de ver aqui no Pode Gelar, o podcast do refrigerista automotivo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação para você receber todos os nossos conteúdos. Valeu e até a próxima!